Bom dia, pessoal. Meu nome é Thales Veríssimo Lima, eu sou advogado, sou atirador desportivo, sou mestre em Direito Constitucional e especialista em algumas áreas do direito. E esse vídeo de hoje é para esclarecer a vocês uma situação bem peculiar que aconteceu em um processo do juizado, onde o rito deveria ser o mais simples e célere, rápido possível da justiça. Entretanto, por uma falta de observação da técnica processual por parte da justiça, um processo que é simples, de baixo valor, que deveria ser resolvido rapidamente, vai tomar um tempo muito superior ao necessário. A situação é o seguinte: trata-se de um notebook que foi enviado para assistência. Eu acredito que já falei até esse caso aqui a vocês, para reparar o teclado. E a Samsung não tem o teclado, alegou que não tinha o teclado para substituição. Na sentença, e aí eu vou pular toda essa fase da apresentação do caso concreto, porque já foi falado em outro vídeo, salvo engano, mas na sentença, o juízo determinou que a Samsung, mesmo com o objeto fora da garantia e porque não tinha peça de reposição, indenizasse o valor pago pelo computador demonstrado na nota fiscal. O que ocorreu? Muito ardilosamente, o advogado da Samsung entrou com um embargo de declaração, que é uma espécie de recurso, não é classificado como recurso, mas é uma petição onde o advogado, a parte, pede que o juiz esclareça a omissão, obscuridade ou dúvida com relação à sentença. E o objeto do embargo de declaração era pedir a modificação do julgado para que o juiz passasse a determinar que houvesse a indenização, mas que também houvesse a devolução do notebook. Nada além do extraordinário. De fato, muito justo isso. Se alguém vai pagar a indenização, tem direito à devolução do bem que está sendo indenizado. Tudo bem. O que ocorre é o seguinte, e aí foi todo o problema processual que decorreu desse ato. A justiça simplesmente não intimou aqui o escritório para apresentar as contrarrazões ao embargo de declaração. Isso é um problema, porque todos os atos processuais, ou pelo menos quase todos os atos, o processo é regido pelo princípio da ampla defesa do contraditório, que está previsto no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição Federal. Todo o processo é garantido a ampla defesa e o contraditório, praticamente para todos os atos. Alguém requer uma coisa, o juiz entende que aquilo é legítimo, é devido, e aí a contínuo intima o adversário para falar daquela petição. Sempre é assim, alguém entra com recurso, o juiz, se aceitar o recurso, intima a outra parte, o adversário, para intimar, para falar daquela petição, daquele recurso que foi ingressado nos autos processuais. Nesse caso concreto foi um embargo de declaração. O que foi que a justiça fez? Simplesmente afrontou o princípio da ampla defesa do contraditório. Eu vou só ler esse inciso do artigo 5º apenas para esclarecer para os que não estão habituados. O que é que diz aqui? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, ou seja, no processo civil e no processo penal, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, cada fase processual tem seus recursos e tem seus meios de impugnar as decisões ou de requerer uma modificação do julgado. Então, como eu disse, o adversário, a Samsung, muito ardilosamente, entrou com um embargo de declaração requerendo que
o notebook fosse devolvido pelo autor. O que ocorre é o seguinte: como eu disse, não foi aberto o prazo para o contraditório e a justiça determinou que o autor devolvesse o notebook para ser indenizado, sob pena de não ser indenizado, como condição para receber a indenização. O problema é que o notebook não está com o autor. O notebook está com assistência técnica da própria Samsung. E aí a Samsung, vendo que ia perder a causa, ia ter que indenizar, requereu ardilosamente essa modificação do julgado, para que o autor passasse a ter que devolver o notebook, só que o autor não tem mais a posse desse bem. Ele está apreendido, inclusive foi essa ação da assistência técnica autorizada, aquela lá do Pina, quase em frente ao Bargaço, perto da PRF, se eu não me engano, se eu não me engano é da PRF. Aquela assistência técnica apreendeu o notebook. Então foi objeto até de boletim de ocorrência policial de apropriação indébita, essa apreensão. E o pessoal da justiça, lá do juizado, tem o hábito de não observar bem, querer fazer as coisas como se fosse um copia e cola, como se todas as causas fossem iguais. E quando há uma particularidade, as coisas mudam um pouco. Então, a sentença, os embargos de declaração foram aceitos e a sentença foi modificada no sentido de determinar que o autor devolvesse o notebook como condição para recebimento da indenização. Ora, como é que uma pessoa vai conseguir devolver uma coisa que não tem mais a posse? É impossível, é simplesmente impossível. É você mandar que alguém devolva uma coisa que ele nunca teve, ou que já devolveu, devolva de novo, que devolveu. Então, diante disso, nós aqui do escritório atravessamos uma petição informando ao juízo que não era possível devolver porque esse bem está na posse da assistência técnica, que por sinal é autorizada da Samsung, que por sinal a Samsung já sabe inclusive que esse bem está lá. Só que o juízo não alterou seu julgado, não entendeu pela nulidade. Então, nós entramos com o recurso inominado, que é o recurso adequado à fase processual, que é para modificar o julgamento, que seria o equivalente a uma apelação no rito comum, mas no juizado é recurso inominado. E aí é onde está a parte interessante que eu queria... Até aqui o que eu disse é muito normal, todo mundo sabe... enfim, não há novidade aí. Mas como no rito sumaríssimo do juizado não há a possibilidade de agravo de instrumento, não existe essa petição, porque é um rito mais simples, não existe esse recurso no juizado, o mandato de segurança se torna o recurso adequado, mas não para modificar o mérito. O mandato de segurança não modifica mérito, mas para atacar o ato do juiz. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós entramos com recurso inominado para não perder o prazo e cumulativamente o recurso nominado é para modificar o julgado, ou seja, é para dizer que o juiz julgou errado e que é impossível devolver uma coisa a alguém que já tem ela, para alguém que já tem essa coisa, já está com a posse dessa coisa. Então, existe uma diferença entre discutir o mérito e discutir o procedimento. E o mandato de segurança, o mérito é justamente esse, pedir que o tribunal revogue, reforme, modifique o julgado, a sentença e altere para que o autor não precise mais ter que devolver esse equipamento lá, esse notebook à Samsung, porque ela já está na posse desse equipamento por meio de sua assistência técnica. Mas o mandato de segurança se presta não a isso, mas a voltar o processo àquela fase processual onde o autor não foi intimado a apresentar as contrarrazões do embargo de declaração. Então, qual é a diferença na prática?
modificar o julgado. A diferença na prática é essa, mas qual é o efeito, por qual caminho isso vai se dar? Se dá por alteração do mérito. O tribunal, que é uma instância superior à Câmara Recursal, vai virar e vai dizer, ó, o juiz errou, se esse for o entendimento. O juiz errou e a sentença precisa ser modificada, e essa condenação aqui, essa determinação aqui, para o autor não vale. Pronto. O processo caminha linearmente para frente. Com o mandado de segurança, nós queremos atacar o ato que determinou a modificação da sentença sem a intimação do autor. Ou seja, nós queremos que o tribunal vire e diga, a partir daquele ponto onde o autor não foi intimado, tudo está anulado e o processo deve voltar àquele exato ponto, inclusive com a nova prolatação da sentença dos embargos de declaração, e aí, se for o caso, quem perdeu que recorra, quem não ficou satisfeito que recorra porque deixou de ganhar alguma coisa ou porque perdeu alguma coisa. Então, esse vídeo é mais uma particularidade de um processo muito simples que a gente gostaria de trazer para explicar aos nossos clientes que muitas vezes um processo que é simples, pequeno, fácil, que está no rito do juizado, que deveria ser uma coisa muito célere, mas por erro não das partes, por erro da justiça, que não tem atenção algumas vezes em ler o processo inteiro, analisar os documentos, ver, nesse caso, que tinha um boletim de ocorrência informando a apropriação indébita, principalmente que o demandado não juntou nenhum comprovante de devolução do bem ao autor e mesmo assim requereu que o autor devolvesse uma coisa que está na posse dele, e aí a justiça desatentamente não observou isso e determinou que o autor devolvesse o que não tem mais, que já está na posse dele. Então, por conta disso, todo o processo que não deveria durar mais que 6 meses no máximo, vai se durar muito mais. Se desdobrou agora em várias etapas. Deixou de ser linear e passou a ser agora ter 2 recursos. Um recurso e um mandado de segurança e um processo acessório, tentando anular e voltar a uma fase anterior, antes da sentença dos embargos de declaração. Então, pessoal, quando o seu advogado informar que o processo está demorando, quando você achar que o processo está demorando, que seria uma causa ganha, que inclusive isso o Código de Ética dos Advogados, o Estatuto da OAB, proíbe a gente falar, e eu acho justo, porque advogado não sentencia, quem sentencia é o juiz, e como é que a gente vai dizer que a causa é ganha se quem decide não somos nós? Então, quando seu advogado informar que o processo está demorando, muitas vezes não fique achando que é erro do seu advogado, porque a gente já cansou de receber aqui clientes querendo trocar de advogado, alegando que o advogado dele, o atual, estava demorando, o processo estava fazendo alguma coisa errada, ou sei lá o que, e traz o número do processo, quando a gente consulta, os processos estão andando regularmente, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Então, muitas vezes, e algumas vezes a falha não é da parte, nem é do advogado, é da justiça que não observou corretamente os documentos apostados ao processo. Então, esse vídeo era mais um esclarecimento que a justiça também erra, não são só os advogados, não é só a parte, a justiça muitas vezes no intuito de fazer as coisas rápido, termina não observando tudo que deveria, e aí os advogados têm que estar atentos principalmente aos prazos, mas é isso. Então tenham paciência com os advogados de vocês. Não um processo não é uma situação linear, e por mais que já tenha se repetido centenas ou milhares de vezes situações parecidas com aquela, cada processo tem suas particularidades, tem seus prazos e seus documentos.
Então, era isso, uma questão processual, prática aqui, que aconteceu no juizado, onde tem que se entrar com mandado de segurança para retornar a uma fase anterior por falta de atenção ao princípio mais forte da justiça, que é o da ampla defesa e o do contraditório. Então, era isso que eu queria esclarecer a vocês. Lembrar que o cliente deve procurar para saber como... Estão me avisando aqui, estão dando cola aqui no chat aqui. Então, era isso que eu queria avisar vocês. Tenham paciência, tenham calma, confiem nos seus advogados, principalmente nos que têm escritório aberto, como é o nosso aqui. Nosso escritório funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Tem horário regular de funcionamento, tem advogados nas unidades para prestar esclarecimento. Então, se você tem um advogado que consegue lhe dar esse suporte, confie que realmente vai dar certo. Agora, se de fato seu advogado não está lhe dando a atenção suficiente, aí é um direito modificar de advogado sempre que desejar. Um abraço. Sim, outra coisa interessante aqui, estamos soprando aqui na cola. Os advogados, pessoal, eles recebem as atualizações dos processos quando recebem intimação para a parte que representa. Então, a gente, muitas vezes, o cliente está lá olhando todo dia os processos, todo dia olhando os processos, e aí vem uma alteração, um andamento processual, e já acha que é alguma obrigação que o advogado dele tem que fazer ou deixou de fazer. Não, não é isso. Um processo ele tem várias determinações, decisões, intimações, questões de ordem que o juiz tem que ir atribuindo às partes e também aos serventuários, como intimar, como juntar tal coisa, providenciar determinada evolução, com o cumprimento de alguma perícia e por aí vai. Então, pessoal, fiquem certos que a maioria das intimações que ocorrem no processo não são somente para o seu advogado, são providências que o juiz toma no curso do processo e que são para todas as partes, inclusive para a própria justiça. Então, confiem. Muitas vezes os advogados não informam, e aqui a gente adota esse caminho, não informam tudo ao cliente porque simplesmente não eram intimações para a gente ou que eram atos que nós resolvemos por aqui como recursos ou juntadas de documentos ou cumprimentos de despacho, que não precisa do auxílio da parte para dirimir aquele problema. Algumas vezes a gente liga porque precisa esclarecer com uma parte alguma questão que o juiz pediu lá, determinou que fosse esclarecida. Mas é isso, um abraço e eu vou trazer outros vídeos. Estou devendo vídeo de arma, afinal esse canal é de direito e armas, né? A gente vai fazer esses dias aí algum review, alguma opinião, inclusive sobre aquele PL 3723, que eu acho que deveria modificar. Como está, seria muito bom ser aprovado, mas a gente está desconsiderando que tem adversários, né? Os adversários não querem aprovação. Então, quando eu fui programador de computador, tinha um princípio que dizia assim: dividir para conquistar, né? Muitas vezes, inclusive em cálculo 2, quando eu paguei cálculo 2 lá na Faculdade de Ciência da Computação, a gente fazia a regra da cadeia para resolver as integrais. E aí era justamente simplificar a conta para ficar mais fácil e depois dar uma solução completa. O que se tentou fazer no PL 3723 é colocar tudo numa lei só, e aí tá difícil de aprovar. É melhor fazer as coisas devagarzinho, mais simples, uma por vez, e ir conseguindo degrau a degrau, do que querer subir a escada em um pulo e terminar tropeçando e dar tudo errado. Enfim, mas isso são regras da vida também. Depois a gente faz uma live específica sobre isso. Um abraço, já passei do escopo do vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Encerrar.